Olá, tudo bem? Que bom podermos mais uma vez estarmos juntos para compartilharmos a palavra de Deus. E antes de abrirmos, nós queremos fazer uma prece pedindo a orientação do Espírito Santo para a compreensão da sua palavra. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e bom Pai, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos abrindo a Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Teu Santo Espírito trabalha em nosso coração, nossa mente, para que possamos tomar decisões importantes. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que você é um cidadão do reino de Deus? Você sabia que você foi chamado por Deus para ser um cidadão do seu reino? Mais do que isso, o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Embaixadores, aqueles que representam o reino de Deus. E aí você vai me dizer assim, mas pastor, como assim eu fui chamado por Deus? Bom, deixa eu te explicar. Há duas histórias na Bíblia, eu quero mencioná-las aqui, que é a história de um homem que ele era endemoniado, ele era possuído por vários demônios e de repente, quando Jesus chega até ali a cidade de Genezaré, ele se confronta com este homem e aí então Jesus pergunta: qual é o teu nome? E o homem, possuído pelos demônios, responde: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Bom, a história diz que Jesus expulsa os demônios daquele homem. É uma história muito bonita, você encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do versos 1 em diante. Mas há algumas coisas muito interessantes aqui. Os demônios, ao saírem do homem, suplicaram para Jesus que eles fossem e possuíssem 2.000 porcos. E por que eu estou contando isso? Porque isso daqui vai trazer um problema no futuro próximo. E quando estes demônios entraram nos porcos, eles ficaram malucos e se precipitaram e os 2.000 porcos morreram. Jesus iria entrar na cidade, ele iria abençoar aquela cidade, a população daquela cidade. Mas as pessoas disseram: não entra aqui não. O Senhor trouxe prejuízo muito grande para a gente. Pode ir embora, a gente não quer o Senhor aqui não. E Jesus então, respeitosamente, saiu, voltou, desceu o caminho e chegando no seu barco, então aquele que fora curado, então pediu para Jesus: Jesus, deixa eu acompanhar vocês, deixa eu ir com vocês, eu vou testemunhar, eu vou contar o que o Senhor fez por mim. E sabe o que Jesus respondeu? Respondeu assim: não, é melhor você ficar na cidade, entre na cidade. Eles não me aceitaram, mas eles vão te ouvir. Conte para eles as bênçãos que Deus tem derramado em sua vida. E aquele homem simplesmente voltou, Jesus foi embora. A palavra de Deus, quando a gente vai lá no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, diz que Jesus volta para aquele mesmo lugar onde ele for expulso. E veja só o verso 53, capítulo 6, do Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 53, que diz assim: estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Olha que interessante, quando Jesus desce do barco, o povo reconhece Jesus e, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Olha só agora o que acontece aqui. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e quantos a tocavam saíam curados. Olha que interessante, você percebeu? Quando Jesus expulsou os demônios daquele homem e entrando na cidade, as pessoas não quiseram Jesus. Você trouxe prejuízo para a gente. Agora Jesus, com todo amor, disse para aquele homem: você entra na cidade, conta as bênçãos que Deus fez na tua vida, as maravilhas que Deus fez. E o que o homem fez? Ele simplesmente falou. Ele não aumentou nada, ele disse: olha, como eu era assim, assim, assim. Agora Jesus me transformou. Lembra como eu era uma pessoa? E se você olha a descrição, era uma pessoa que arrepiava, era uma pessoa que as pessoas tinham pavor de passar perto dele.
As pessoas o prendiam com correntes, ele arrebentava essas correntes. Era pavorosa a cena. Agora não, agora uma pessoa sóbria, voltou para a sociedade, voltou para a comunidade, voltou para a sua família. Ele mesmo se aceitou novamente e agora ele simplesmente conta as bênçãos que Deus fez em sua vida. E agora, depois de passado algum tempo, quando Jesus chega, as pessoas já o reconhecem, não como aquele que foi expulso, mas aquele que viera para trazer bênçãos que eles rejeitaram. E agora eles dizem: Jesus vem, a gente tem muitos doentes aqui, tem muitas pessoas que precisam. E as pessoas eram levadas até Jesus de todos os lugares. Olha que interessante, até aquelas que não tinham tempo de Jesus olhar, impor as mãos, eles acreditavam que se tocassem no manto de Jesus, elas já ficariam curadas. E a Bíblia diz que muitas foram curadas, muitas. Sabe que resultado é esse? É o resultado de você falar das bênçãos que Deus fez na sua vida. É o resultado de você contar o que Deus tem feito na sua vida. Olha as bênçãos, o que Deus tem feito por você, para você, em você. Fale para as pessoas. Um dia uma mulher também, samaritana, ela costumava ir buscar água num poço distante da cidade de Samaria, e ela procurava ir bem no horário mais quente do dia. Para quê? Para que as pessoas não ficassem ali olhando para ela, não ficassem conversando ou comparando ela, porque ela era uma mulher da vida dúbia. E Jesus então se apresenta para ela e diz assim: filha, eu estou com sede, você pode me arrumar um pouco de água? E ela disse: mas você é judeu, eu sou samaritana. Um judeu jamais pediria favor para uma mulher samaritana. E Jesus começa a conversar com aquela mulher, começa a oferecer algo melhor. Ele disse assim: eu tenho uma água que se você beber, jamais você terá sede. Senhor, então eu quero esta água. Bom, quando ela descobre que ele não é apenas um mestre, ele não é apenas um profeta, ela descobre que ele é o Messias. Ela entra na cidade, e ao entrar na cidade ela diz: achei o Messias, venham ver o Messias. Ele está ali no poço de Jacó. E a palavra de Deus diz que a maioria das pessoas vieram e saíram da cidade, vieram ter um encontro com Jesus, o Messias. A pergunta é: bom, se esta mulher não era acreditada no que ela falava, ela tinha vida. Jesus disse para ela assim: você já foi casada 5 vezes e o marido, o homem que você está hoje, não é o teu marido. E ela disse: você é profeta, como que você sabe da minha vida? Mas Jesus estava dizendo isso só para que a gente soubesse que ela era uma mulher que as mães diriam para suas filhas: eu não quero você conversando com ela. As mães não queriam que os filhos namorassem com essa mulher. Não queriam. Por quê? Por causa dessa vida. Mas quando ela entra e diz assim: eu achei o Messias, venham ver, as pessoas dão crédito a ela. Por quê? Porque toda vez, lembrando da história do que fora endemoniado, e lembrando dessa história, toda vez que nós nos propomos a pregar o Evangelho, a representar bem o reino de Deus, o Espírito Santo nos usa. E quando nós falamos do Evangelho, falamos das boas novas de salvação, o Espírito Santo vai à frente, abrandando o coração das pessoas. Por isso eu comecei dizendo que nós fomos chamados por Deus para sermos representantes de seu reino. E o Senhor Deus espera que eu e você, à semelhança daquele homem que voltou para a sua cidade para representar bem o reino de Deus, e aquela mulher samaritana que ela também saiu e representou bem o reino de Deus, que nós possamos fazer o mesmo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Neste momento eu quero fazer uma oração e quero dizer a você o seguinte: represente bem o reino de Deus onde você estiver. Sabe aqueles influenciadores digitais? Existem um monte de influenciadores digitais. Seja um influenciador do reino de Deus, fale do amor de Deus para as pessoas, e muitas pessoas ouvirão a voz de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo privilégio que nos deu de abrirmos a Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz. E o Senhor nos pede para que representemos bem o Seu reino. Ajuda-nos a falarmos das maravilhas, das bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. Derrama uma bênção a cada um
que está assistindo, que está participando deste momento de meditação. São as bênçãos que nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus te abençoe ricamente. Foi um prazer voltar a falar com você. Que Deus te abençoe e nós nos encontramos num próximo momento. Um forte abraço e até a próxima.